O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A decisão foi tomada após acusações de que o titular da Educação prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por pastores. A PGR também pretende apurar a suspeita de achaque ao prefeito Gilberto Braga, do município maranhense de Luiz Domingues. Ele afirmou que um dos pastores que negociam transferência de recursos federais para prefeituras pediu 1 quilo de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para a cidade. De acordo com fontes da PGR, Aras pretende ouvir o ministro, os pastores citados e prefeitos que teriam sido beneficiados com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Daqui a pouquinho, em Os Pingos nos Is, nós vamos receber o ministro Milton Ribeiro para tratar, evidentemente, deste assunto. Começo, José Maria Trindade, com você, a análise desse tema. Olha, isso aí dominou hoje a pauta política, o assunto no Congresso Nacional, viu? Muito importante. Muito boa noite, meu caro Carlos Aros. Boa noite, compadre Augusto. Seja bem-vinda, Cris. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Este é um assunto que será discutido à exaustão no Congresso Nacional. Já sacaram o kit constrangimento e o ministro vai à Câmara dos Deputados. Ele mesmo ligou para o presidente da Comissão de Educação da Câmara e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. Os presidentes da Câmara e Senado entenderam que este é um assunto a ser tratado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que o ministro Milton Ribeiro deve explicações. E ele vai dar as explicações na Câmara e no Senado. Só que estão exagerando. Já levaram o assunto para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República, mas tudo vai dar exatamente nas explicações. Eu vou ser bem resumido aqui. Um servidor público, ele tem que seguir uma linha, só pode fazer algo que a lei manda. O ministro da Educação, ele segue o Orçamento Geral da União, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. Há uma tentativa de colocar o Ministério da Educação como algo acima da lei. Isso não existe. Não tem o Ministério da Educação um cofre onde o ministro vai lá, pega a mão no dinheiro e entrega para alguém. Não é assim. Tem que obedecer o Orçamento Geral da União. E o orçamento prevê recursos para a educação. Mas tudo dentro da lei e tudo dentro do orçamento. O ministro não pode fazê-lo. O que o ministro Milton Ribeiro disse, e está muito claro, é de que o presidente pediu para que recebesse pessoas no ministério. Esta é uma das funções de ministro. Por isso que existe o secretário-geral, que é o assessor que pega no pesado e que faz o dia a dia do ministério. O ministro recebe pessoas, analisa e faz as ações políticas. Agora há pouco, o presidente da frente evangélica, a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, ele relatou uma reunião que aconteceu nesta tarde sobre a situação do ministro. E o deputado Sóstenes fez questão de dizer que a bancada evangélica não indicou o ministro, né? O ministro é um pastor, mas não é por isso que ele é ministro. Ele é ministro porque foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro. E a bancada evangélica diz que ele deve dar explicações como qualquer um outro, como ele sugeriu. O deputado Sóstenes também conversou com o ministro hoje, durante um almoço, e os dois nem entraram no detalhe da defesa, apenas na chance de defesa. Estão sacrificando e tentando fritar o ministro de forma à toa. Não houve nada, é só ir no orçamento da União. Ninguém pode disponibilizar verba pública sem estar no orçamento da União. É uma guerrilha parlamentar o que está acontecendo. Tudo que conversa, tudo que grava, o ministro pode dizer, o ministro é um cargo político, pode dizer, olha, eu tenho recomendação de receber os senhores aqui
como recebe várias pessoas. Isso não significa prioridade. Isso não significa que vai tirar dinheiro fora do orçamento para dar para alguns setores. Agora, essa história aí, essa acusação de achar que isso é sério, isso tem que ser investigado. E que o pastor que prometeu isso, que pague pelo que ele prometeu. Não existe dinheiro repassado direto, né? É o Ailton Moura e o outro ministro, o Gilmar. Então, assim, os dois pastores evangélicos. Significa que eles têm mando no governo. Ninguém tem isso. Não há essa ligação do governo com setores, ou mesmo que sejam evangélicos. Mas não há nenhuma possibilidade disso acontecer. É o orçamento que manda aí. Ana, quero ouvir você também sobre esse tema que mobiliza a política nacional hoje. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé. Boa noite, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Aros, antes de mais nada, que sigam aí com qualquer investigação, né? Nós não temos absolutamente nenhum problema com investigações e se elas existem, que elas corram aí o caminho correto do Estado democrático de direito. Agora, é fato, e o Zé sabe muito bem disso, que em Brasília, assim como aqui em Washington, o que mais tem é gente falando em nome de A, em nome de B, os lobistas, né? Eu tenho influência aqui, eu tenho influência ali. E isso é uma prática corriqueira aí do mundo político. Vou fazer o meu papel aqui, Aros, de traçar um paralelo dos Estados Unidos com o Brasil. Durante os 4 anos da administração Donald Trump, o que mais ouvimos foi esse tipo de retórica na imprensa e o mais curioso, a imprensa alimentando políticos com narrativas e os políticos alimentando a imprensa exatamente com documentos vazados, com perseguições políticas. Então, nós vimos muito bem o caminho que uma oposição histérica, que não é propositiva, aliado à imprensa, o que isso fez aqui nos Estados Unidos. E o ano eleitoral, 2020, foi o pior ano disso. Todos os dias era uma notícia sobre Donald Trump ou sobre alguém ligado ao Donald Trump que teria cometido alguma ilicitude que deveria ser investigado. E Donald Trump simplesmente disse que se investiguem, bola para frente, vamos investigar. E hoje nós vimos que nenhum dos pedidos de impeachment de Donald Trump ou pedidos de secretários para serem destituídos de seus cargos por causa de corrupção A, corrupção B, isso não aconteceu. Obviamente que as investigações em torno de pessoas ligadas a Donald Trump seguiram seu curso. Quando nada não foi encontrado, a imprensa não noticiou. Aros, tem um outro ponto que eu acho interessante a gente tocar nesse assunto também, que é a descentralização da pasta da educação, como aqui nos Estados Unidos, como eles fazem aqui. Eu vivi durante muitos anos com o Ministério do Esporte, como atleta profissional, e o Ministério do Esporte em absolutamente nada ajudava o esporte. Essa pirâmide invertida que nós temos no Brasil, onde a união é muito grande lá em cima e a base vai ficando muito pequena nos estados, nos municípios, isso tem que ser invertido. Os estados e municípios, eles que têm que ter maior autonomia em relação a verbas para a educação, a verbas para o esporte, e no Brasil nós não temos isso. Nós temos muitas pastas, algumas completamente aí para servir de penduricalho político, e a eficiência cai bastante nisso. É hora de discutirmos a diminuição também de pastas, a descentralização de recursos financeiros por parte da União, colocar um pacto federativo aí onde os estados têm maior autonomia, os municípios têm maior autonomia, para que até para evitar esse tipo de lobista, né? Não eu falo no nome do ministro tal, do ministro aquilo, no mais que as investigações sigam, não é? Se existe alguma dúvida, o brasileiro precisa saber se há alguma ilicitude. Bom, e como o Zé Maria falou, o líder da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, comentou há pouco esse caso envolvendo o ministro. Primeiro, ele ressaltou o respeito aos evangélicos dado pelo governo Bolsonaro. A Frente Parlamentar Evangélica
nunca nomeou nenhum ministro dos 5 ministros que atualmente são evangélicos do governo Bolsonaro. Não houve indicação, nenhum desses nomes é indicação da Frente Parlamentar Evangélica, e sim, honrosamente foram escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Digo honrosamente porque em nenhum dos outros governos passados os evangélicos foram tão valorizados e respeitados como no atual governo Bolsonaro. Então quero registrar minha gratidão, mas deixar claro que não é indicação da Frente Parlamentar Evangélica, e sim escolha pessoal do presidente Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, ele destacou que o ministro precisa se explicar. Gostaria de inicialmente dizer que o amplo direito à defesa no Estado democrático de direito e a presunção de inocência é uma primícia que vale para todo cidadão brasileiro. Isto vale ao ministro Milton Ribeiro, vale aos envolvidos nos áudios vazados até o presente momento. Entretanto, entendemos que os áudios são sérios, que precisam ser altamente esclarecidos, em especial pelo ministro Milton Ribeiro, que tem, da ampla maioria dos parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica, a fé e idoneidade do seu trabalho até o presente momento, mas entendemos que a nota apresentada até o momento não é suficiente para que tudo fique devidamente esclarecido. Enfática a fala dos parlamentares, né, Cris? Quero ouvir você também sobre isso. Oi, Aros, boa noite para o Zé, Ana Paula, Augusto, um beijo para o Fiuza, boa noite a todos que nos assistem. Olha, enfática, e eu entendi aí o recado dele como um recado de apoio ao governo Bolsonaro, um apoio claro, deixando também, fechando, né, qualquer tentativa aí do ex-presidente Lula de se aproximar de evangélicos, que a gente sabe que isso vem sendo feito porque o ex-presidente Lula sabe que não tem o apoio dessa camada da população e sabe por quê, né? Porque ele é contra tudo que a bancada evangélica, assim como os cristãos em geral, defendem. O ex-presidente Lula tem pautas que vão contra o que os cristãos e os evangélicos, incluindo eles, né, defendem. Ele diz ali que não esclarece que a indicação de Milton Ribeiro para o Ministério da Educação, bem como as indicações anteriores, não tiveram qualquer relação com essa abertura que a bancada evangélica tem com o presidente Bolsonaro, e enfatizou que este governo, ao contrário de governos anteriores, é o primeiro e o que mais tem abertura e diálogo com essa parcela significativa da população. Dito isso, achei importante que ele deixar claro ali na entrevista coletiva para os jornalistas que a bancada evangélica apoia investigações, quer esclarecimento dos fatos e não é favorável a qualquer irregularidade, qualquer acesso irregular a quem quer que seja, porque é isso que tentam fazer parecer esses militantes de esquerda aí atuando em redações e puxando, enfim, pequenos detalhes que vão descobrindo em conversas particulares, como se fossem já provas de crime. O áudio vazado é muito ruim, desgasta o governo, precisa ser investigado, mas ele não é prova de crime. Me faz lembrar demais o que aconteceu na CPI da Covid em relação a supostos lobistas ali infiltrados no Ministério da Saúde, que depois não ficou provado e caiu tudo por terra. A gente já está vendo narrativas sendo plantadas aí de gabinete paralelo do Ministério da Educação. Quando a gente ouve esse tipo de expressão, esse tipo de palavrinha embutida no meio de textos jornalísticos, já tem que ter um pé atrás até com a denúncia que está surgindo. Agora, claro, precisa ser investigado. E o Brasil tem o direito de saber se houve algum atendimento privilegiado a quem quer que seja, especialmente na liberação de recursos. Porque, veja, o próprio ex-ministro Salles, que é agora comentarista conosco aqui na Jovem Pan, tem dito desde ontem nos jornais em que participa, eu participei ontem do jornal Jovem Pan e hoje de manhã do Jornal da Manhã com ele, e ele enfatiza isso na política, especialmente na política de Brasília, é a coisa mais comum. Quem está recebendo um determinado grupo demonstrar todo o apreço, todo o privilégio, digamos assim, de acesso àquele grupo.
E o grupo que recebe esse carinho, digamos assim, esse atendimento aparentemente privilegiado, sabe que aquilo é mera retórica, que não necessariamente vai garantir portas abertas na frente de outros grupos. Isso é da política, e isso acontece em nível local também, nos municípios, nos estados. Quem cobre política há bastante tempo, como é o nosso caso aqui, todos nós do Pingo, sabe que isso é comum. Então, querer criminalizar uma fala que veio à tona aí como se fosse uma denúncia, é um pouco de exagero, a meu ver. Mas, de novo, tem que ser investigado se houver irregularidades que se punam os responsáveis. Só frisando o que o Zé Maria já falou, que orçamento público não se libera assim em barras de ouro, como estão dizendo aí, ou porque determinado prefeito pediu. As coisas são negociadas e são primeiro negociadas no parlamento. É o Congresso que define o orçamento da União e as rubricas, né? Vai tudo carimbado. A presidência da República apenas distribui o dinheiro conforme manda a lei e conforme já determinou o Congresso. É muito pequena a margem de recursos que fica para discricionário, né, que se chama, para que o presidente decida onde investir. Então, para os ministros também é muito complicada essa liberação de verbas, como estão querendo fazer parecer aí. Agora, é óbvio que já houve no passado muita corrupção, porque, de alguma forma, há manobras que conseguem ser feitas quando o comandante da pasta ali é envolvido com corrupção. Nesse momento, acho prematuro a gente afirmar isso a respeito do ministro Milton Ribeiro. Mestre Augusto Nunes. Meu amigo Carlos Aros, minha querida parceira Ana Paula, Cris, bem-vinda. Meu compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Eu não me estendo muito não sobre casos assim. Às 7 horas nós vamos entrevistar o ministro. Se ele for convincente das respostas, tudo bem. Se tiver cometido alguma ilegalidade, algum crime, que seja punido. Temos de investigar todos os casos. Eu não fico indignado com roubalheira só quando ocorre entre as pessoas que eu combato já há tempos, não. Não tenho compromisso com ninguém que se mete em ilegalidades. Simples assim. Vamos ver o que ele tem a dizer. Acho muito bom que ressurja o Covidão, porque esse permanece intocado. Está na hora de descobrir quem roubou o dinheiro distribuído pelo governo. Muita gente roubou. Então, não tenho muito a falar. Crime tem que ser investigado e punido. E casos de corrupção em larga escala, como é o caso do Covidão, tem que ser, então, investigados mais intensivamente, mais rapidamente e punido também. Milton Ribeiro. Zé Maria, queria perguntar a você que esteve no Congresso acompanhando aí os bastidores, acompanhou a fala do Sóstenes Cavalcante. Como é que está o clima nos bastidores, a posição dos parlamentares, inclusive da frente evangélica? Dois minutinhos para você, Zé. Assustou ali os parlamentares, né, que entenderam que era preciso definir ali a diferença entre apoiar o presidente, entre a bancada evangélica e um pastor evangélico. E o deputado Sóstenes reuniu a bancada nessa tarde e ouviu a todos, a opinião de todos. Alguns até reclamaram, inclusive assim, se eles, né, os deputados, não estão sendo recebidos no mesmo nível que os pastores indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, são especialmente 2 pastores, o Arilton Moura e o Gilmar Silva. Esses 2 pastores teriam sido indicados pelo ministro, né, como pessoas próximas ao presidente que receberia maior atenção. E aí houve uma conversa hoje num restaurante entre o deputado Sóstenes e o ministro Milton Ribeiro, e os dois conversaram. E o ministro demonstrou uma grande vontade de explicar logo ao Congresso Nacional o que vai fazer na semana que vem. O ministro ligou para o presidente da Comissão de Educação e acertaram, os dois, o presidente e o ministro, para amanhã, para a semana que vem. Mas o que há de certo nisso é porque, a partir de agora, tudo é política, viu, Carlos?